Gustavo, e a gente vai começar falando quem é o Gustavo pelo Gustavo, né? O seu nome, idade, uma breve apresentação de você. Oi, eu sou Gustavo Pimenta, eu tenho 31 anos, sou daqui, nasci em Belo Horizonte, mas vivi a minha vida inteira em Contagem. Sou casado há quase 2 anos, de formação eu sou engenheiro químico, me formei na PUC Minas, estudei com a Miriam na pós-graduação, comecei a fazer o meu MBA, assim que eu me formei eu já emendei a graduação, o MBA em Gestão da Qualidade, Saúde, Segurança e Meio Ambiente, e já comecei a trabalhar também na área de metrologia. Graças a esse MBA, antes mesmo de eu me formar, estava ali nos 3 primeiros meses do MBA com a Miri e eu já consegui o meu primeiro emprego, que foi na área de qualidade. Uhum, muito bem. E aí, você veio para a área da qualidade, mesmo sem ter experiência e mesmo sem ter a formação ainda oficial. Exato. O meu primeiro contato da qualidade foi quando eu fui fazer um estágio no interior de Minas, uma cidade no norte de Minas. E eu fiquei um mês na área de qualidade, porque foi o job rotation. E eu me apaixonei na área de qualidade. Quando eu formei, eu falei, é essa área que eu quero ir. Aí eu falei, bom, vou começar pelo MBA, porque eu ainda não tenho experiência. E aí foi onde eu comecei o MBA, achei, nossa, vai ser impossível, porque eu não tenho experiência na área, nunca trabalhei com ISO, e pelo contrário, 3 meses depois eu estava empregado. Gente, 3 meses depois de você ter feito as primeiras disciplinas, interpretação basicamente da ISO. Quando eu entrei, eu estava conhecendo ainda a ISO, né? 3 meses ali, porque na verdade, esses 3 meses, o que que aconteceu? Eu formei no ano que a gente tinha que fazer ENAD. Então, eu terminei a graduação, mas eu não pude colar grau porque a obrigatoriedade de fazer a prova antes. Então, eu não podia ir para o emprego porque eu não tinha o meu diploma para falar que eu era, mas eu comecei a pós-graduação porque a PUC autorizou. E aí foi esse tempo de fazer a prova, colar grau. De colar grau mesmo, foi pouquinho tempo depois, 3 meses de pós-graduação, pouquinho tempo de colar do grau. Uhum. E a ISO veio então no estágio, mas veio em disciplina, em graduação para você, Gustavo? Ou você só conseguiu ver lá na pós? Nós tivemos uma disciplina, aquelas disciplinas no final da engenharia, que é só uma pincelada rápido, e eu vi mais na pós, né? Então, eu Uhum. fiz o curso de implementação, não, de requisitos, da ISO 9001, e foi das primeiras disciplinas que eu também tive no MBA, que serviu muito quando eu mostrei a ementa do curso. Inclusive, na minha entrevista, foi pedido a ementa do curso com as disciplinas que eu já tinha feito. Uhum. Entendi. Então você chegou a fazer uma interpretação antes de fazer o MBA. Fiz uma interpretação praticamente com o início do MBA. Uhum. O que, na meu ver, hoje foi desnecessário, porque foi uma das primeiras matérias que a gente teve no MBA. Então, primeiro a gente conheceu todas as ISOs, depois a gente foi trazendo ferramentas, aprofundando. Então, inclusive, quando eu entrei no meu emprego, o peso da pós-graduação valeu mais do que a interpretação de requisitos, porque eu fiz ali bem ao mesmo tempo. Uhum. Bem junto ali. Sim, Não, isso e aí é ótimo, né? Até mesmo que vai complementando, né, Gustavo? O que eu sempre eu vejo que então foi muito mais uma definição do Gustavo em querer conhecer a ISO do que você ter enxergado uma possibilidade ali. exato. Foi de querer Uhum. bom, eu quero atuar nessa área. Então vamos conhecer um pouco mais dessa área para ver o que que é, quais são os requisitos. Vamos entrar um pouco mais adentro. Foi isso. Uhum. Até mesmo porque é uma grande oportunidade, só que as pessoas não falam sobre essa oportunidade, né? Fica uma coisa assim mascarada. E aí você tem um mundo de possibilidades, né? Enquanto na graduação de engenharia, e acaba que essa parte de oportunidade ela é muito pouco explorada, muito pouco falada, né? E isso não é só engenharia, não, tá? Todos os cursos, se eu pegar em curso da saúde, então, que é a minha primeira graduação. Aí, nem na graduação eu tive, né? Então, meio que assim, foi o diretor da empresa que falou comigo: tem uma possibilidade, eu acho que você tem perfil. Ah, tá, espera aí. Mas perfil para quê? Para lidar com a ISO. E eu não sabia nem o que que era isso, se era de comer, de passar no cabelo, nada, nada, nada. Por isso que eu falo que eu saí do menos zero, né? E aí depois isso foi uma possibilidade muito grande. E eu queria que você contasse um pouquinho, né, a sua história com a ISO, né, dela entrar aí na sua vida e o quanto que ela te trouxe oportunidades aí para sua carreira.
Sim. Bom, então eu comecei lá no inicinho na graduação como estágio, do mesmo formato, a empresa estava implementando a 14001. Hoje eu sei que é a 14001, mas na época que falava uma norma padrão de gestão ambiental, eu também nem sabia que norma era essa. E aí eu fui, fiquei um mês ali, fui para o Job Rotate, pedi para voltar, mas já voltei no finalzinho. E aí eu formei e aí eu comecei a minha história com a ISO, né? Eu trabalhei num grupo de laboratórios de metrologia, tá? A gente tinha um sistema de gestão integrado, então ele não era só 9001, a gente tinha 9, 17, mais tarde um pouquinho a gente trouxe a 14 e a 45. E eu falo que essa empresa ela foi uma empresa escola para mim, porque lá eu consegui ver a dimensão da ISO. Porque muitas vezes, muitos profissionais, eles pensam que a ISO é só um papel na parede, é um certificado para você apresentar para o cliente. E não é, gente. A ISO ela tem muito por trás. Quando você conhece a ISO e a empresa ela está integrada com a ISO, você tem um SWOT onde você reconhece as suas empresas, quais são as suas fraquezas que estão te derrubando frente aos seus concorrentes, quais são os seus riscos que podem de fato fechar o seu negócio que você não está enxergando, como é que você mitiga isso, o que que você tem de plano de ação, como é que você trata os seus stakeholders? Será que eles estão de fato, né, satisfeitos com vocês, todos os seus stakeholders, muitas vezes, como que você mede a satisfação do seu cliente? Eu sempre falo isso. Muitas vezes você está perdendo cliente sem saber, porque seu cliente está detrator, mas você não mede. Então, quando você utiliza as ferramentas da ISO de forma adequada, isso serve como um termômetro para o seu negócio como um todo. Não adianta eu ser bom no que eu faço, mas eu não entregar qualidade. Ninguém volta para aquilo que não tem qualidade. E aí, quando eu entrei nessa empresa, que eu conheci sobre ISO, que eu fui aprofundando na ISO, né, de conhecimento, com 1 ano e 7 meses, você vê, pouco tempo de formado, eu não tinha feito 2 anos de formado, eu recebi uma outra empresa da área de consultoria de mineração, bateu na minha porta e falou: estamos precisando, quer vir para cá? Você conhece ISO? Ah, Gustavo, mas você já tinha experiência na mineração? Você já tinha experiência? Zero, pessoal, zero. Não tinha experiência no segmento. Eu entrei com salário de mais de 100% do que eu ganhava antes, simplesmente porque eu conhecia de ISO, simplesmente porque eu de fato conhecia. A ISO para mim não era um certificado, eu conhecia os requisitos, eu fazia a cultura dentro da empresa. E quando essa outra empresa, né, que eu migrei, enxergou isso, que eu tinha de fato conhecimento disso, me propuseram um salário aí de mais de 100% de aumento. Eu era júnior, fui para pleno antes de 2 anos de formado, porque eu tinha conhecimento extremo dentro da ISO. De novo, você tinha conhecimento na área? Não, eu mudei de área, eu fui para a área da mineração sem nunca ter trabalhado na mineração por conhecer de ISO. Entrei, trabalhei na área de mineração, fui pegando experiência, fui tendo contato com clientes importantes, né, as nossas gigantonas aí da mineração, fui aplicando o conceito de ISO junto com deles, aprofundando cada vez mais, plano de qualidade, auditorias. E hoje eu troquei de novo, fui para o segmento da siderurgia, terceira troca. Gustavo, mas você trabalhava na siderurgia? Não, gente, nunca trabalhei na siderurgia. E como é que foi? Como é que você conseguiu esse emprego sem ter experiência ISO? O que que a siderurgia precisa? Gustavo, a gente precisa de alguém que faz gestão de ISO. Eu passei por 3 entrevistas. Eu fui entrevistado pelo diretor da área de ISO. O cara, assim, trabalha na empresa há 35 anos e ele me perguntou muita coisa. Mas, Gustavo, você não conhecia de siderurgia? Nada. Eu não sabia um processo da empresa. Eu não sabia onde a empresa estava espalhada no Brasil, para você ter ideia. E eu passei em primeiro lugar para ser contratado porque eu conheço de ISO. E, Gustavo, da consultoria de mineração para siderurgia agora, eu fui de pleno para sênior e com um salário de cerca de 350% a mais do que eu ganhava antes, porque eu tenho conhecimento na ISO e tenho experiência na ISO. Então, foi uma grande É assim, mudança. é fantástico, né? Eu falo que assim, eu conheci o Gustavo ainda muito ressabiado, muito, eu falo assim, no momento que perguntava as coisas, era o último a falar, e hoje você falando com tanta propriedade, Gustavo, me faz lembrar de lá atrás eu falando assim, Gustavo, você tem que se impor, Gustavo, você sabe,
acredita em você. E assim, é muito bom. Gustavo, você não tem noção o orgulho que eu tenho, né? De ver a sua história, de ver todo o seu crescimento, de te empurrar quando, né, você me contou que estava, né, nessa empresa, já tinha 1 ano e 7 meses. Eu falei, e aí? O que cresceu? O que já aumentou de salário, até mesmo da entrega que você teve? Você pegou uma empresa, certificou, depois caminhando para a certificação da empresa de 14,45, entregando muito. Infelizmente, a empresa que não valoriza o empregado, ela perde o empregado para o mercado. A verdade em RH é assim, né? E aí você foi para outra, ainda meio ressabiado, com medo. E eu falei, pode ir, com maior tranquilidade. E agora o Gustavo volta para me contar o mesmo caso na siderurgia. E eu falei, gente, eu tenho que pegar esse Gustavo agora para a gente contar essa história brilhante, né? Tem uma coisa, Miriam, que você me falou que eu nunca esqueço e eu levo isso para a vida. Eu me lembro quando eu fui fazer a primeira transição de emprego e eu ali com medo. E aí, para o pessoal todo saber, a Miriam foi responsável por isso. A Miriam, ela me ajudou a fazer toda a transição do momento em que eu deveria. Ela preparou o meu currículo para apresentar para outra empresa, até o momento que ela falou assim: Gustavo, agora você pode pedir, né, para sair dessa. Ela fez toda a minha transição. E tem uma frase sua que marcou a minha vida até hoje, e que é uma frase que eu levo para a vida pessoal e profissional. E eu me lembro que você virou para mim e falou assim: Gustavo, se você tá com medo, vai com medo mesmo, porque o medo, até você fazer, ele nunca vai acabar. Ou você vai com medo mesmo e vence, ou você deixa o medo se vencer. E eu sempre levo isso para minha vida. Ah, eu vou fazer uma apresentação, eu vou trocar de emprego, tudo, até na minha vida pessoal. Eu falo, Gustavo, se você tá com medo, vai com medo mesmo, porque ou você vence o medo ou o medo te vence. E essa é uma frase que você falou e ficou, e eu levo para a vida inteira. Então, hoje o Gustavo de 2023 pode agradecer o Gustavo de 2019 por ter tido um aumento de salário de quase 500%. Quase 500%. Sem falar em todos os benefícios, né? A gente está colocando aí só salário, sem considerar um plano de carreira, sem considerar que eu saí de uma empresa familiar e fui hoje para uma das maiores multinacionais de siderurgia, sem falar a carreira. Isso, Miriam, eu acho importante pontuar. Isso foram as transições que eu fiz. Mas eu poderia abrir o meu LinkedIn para você e te mostrar quantos convites eu recebi de empresas de consultoria, de empresas grandes, de empresas reconhecidas que olhavam o meu currículo e falavam: Gustavo, a gente está com uma oportunidade. Você tem interesse de participar do processo seletivo? E eu tenho certeza que, assim, apesar da gente não abrir o nome dessas empresas, mas se eu falasse, todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo iriam reconhecer, porque são empresas grandes, empresas reconhecidas, que as pessoas têm aquele conceito tipo, nossa, eu tinha esse preconceito de falar, nossa, eu nem me atrevo a escrever um processo seletivo dessa empresa, porque você tem que ser assim, o cara do cara do cara mesmo. E quando essas empresas batiam na minha porta falando, a gente tem uma vaga em aberto que é de acordo com o seu perfil. Eu falava, com o meu perfil? Né? Mas eu estou de acordo com essas empresas. E quando eu passei nesse última transição que eu fiz de processo seletivo, quando falaram que você vai fazer uma entrevista com o diretor da área e você vai ter que apresentar um case de sucesso, eu falei, meu Deus, sabe? A gente muitas vezes acha que não é pra gente, a gente se subestima, a gente acha que é para aquela pessoa que fez, que está super preparada, que entende muito bem, mas não, a gente é capaz. E eu fui sincero. Eu não menti, eu fiz teste organomental, eu fui eu mesmo. E quando eu cheguei lá, me pediram para apresentar um case de sucesso, eu falei de algo que eu realmente fiz. Me perguntaram das experiências da ISO, eu falei exatamente aquilo que eu fiz. Porque não adianta a gente querer inventar uma história linda e depois você não dá conta de sustentar aquilo. Então, assim, o que eu tenho para levar para as pessoas é: eu não tenho um mestrado, eu não tenho um doutorado, ainda não. Eu formei, eu fiz uma pós-graduação e eu fui de conhecimento de mercado, né? Eu estava na metrologia, eu fui para mineração, para siderurgia, eu aprendi lá dentro, batendo cabeça. Então, eu não era um cara que veio com uma mala de experiência. Não, eu fui me tornando, eu fui desenhando o meu currículo de acordo com as oportunidades que foram aparecendo.
Então, isso é para qualquer um. Isso eu vejo que todo mundo consegue. Você não precisa ter feito a melhor universidade federal, você não precisa ter estudado na melhor pós-graduação, ter sido aluno conceito, porque eu não fiz tudo isso. E hoje eu vejo essas empresas batendo na porta e me chamando para entrevista de emprego. E nessa última transição, eu acabei nem te falando, eu tinha dois convites de uma grande mineradora, a top das mineradoras, e uma siderúrgica. Gustavo, mas você já tinha experiência em mineradora, como consultoria, não como tá lá dentro. E por que que você passou? Porque eu tinha conhecimento de ISO. Então, assim, eu falo que o conhecimento de ISO abre portas que a gente nem consegue enxergar. Né? A Miriam também lá atrás, né, um pouquinho antes do Gustavo, até mesmo pela idade, né? A Miriam lá de 2007, quando o diretor falou, né, para ela, eu falava, gente, isso é de comer ou passando cabelo, né? Eu nem sabia o que que era. E eu fui buscar esse conhecimento e hoje eu vejo tanto que ele me abriu de oportunidades em que a gente não enxerga. E na hora que chega esse conhecimento, que a gente se permite ter esse conhecimento e colocar ele em prática, até mesmo porque ter só o conhecimento vira obesidade cerebral, né? Aquelas pessoas que às vezes têm 1 milhão de cursos e não coloca nada em prática e fala, o curso nenhum me trouxe resultado. Gente, não é o curso. É É você, colocar em prática em o prática. conhecimento que você teve no curso. Então, tem o nosso papel, né, de agir em prol disso. Teve o papel do Gustavo de estudar, de buscar solução, de buscar network, o quanto o network é importante, né? E Muito. o que eu vejo hoje de oportunidades é justamente isso. Então, não é o segmento, é o conhecimento, né? E o quanto que isso diferencia no currículo, né? As empresas te acharam não, muitas vezes não é pela engenharia. Não, Hoje é pelo conhecimento ISO, né? exato. Eu tive um cliente que ele virou para mim e falou assim, Miriam, não me importa a formação. O cara tem que saber ISO, ele até usou esse termo assim, ele tem que saber ISO de forma prática. Pode ser qualquer formação, inclusive não ter. Tem que saber de forma prática. É isso que eu preciso. Até eu consegui, né, colocar um aluno lá e está tendo um resultado muito grande, até de reconhecimento lá dentro. E ele falou: não, você arranjou a pessoa certa. E muito disso é muito pela pessoa, pelo Gustavo, né? Pelo Lucas, pelo Luiz, e não somente por aquilo. Então, a base do conhecimento do curso é uma base que muitos vão fazer, mas nem todos vão ter esse resultado. Por quê? Porque depende da ação. Né, a ação do Gustavo de realmente permitir esse conhecimento. Então, quando a gente fala que a gente tem uma corrente de fazer com que as pessoas conheçam isso, para quê? Para colocar na prática, para a gente ter um bom desenho de processo, para a gente entender os nossos stakeholders internamente, né? Eu sempre falo que você tem o seu cliente interno. Quem que é o seu cliente interno? É um empregado, é o seu colega de trabalho, que muitas vezes você não está entendendo dele, não está entendendo a informação que ele está precisando, e isso gera um problema, né? E até mesmo para a gente assumir o nosso papel, né? O nosso papel na área da ISO é o quê, Miriam? Esse apoio, né, para as outras áreas, a gente difundir esse conhecimento, porque em sistema de gestão todos são necessários, todos, né, desde o operador até o diretor. Precisa conhecer e assumir o seu papel ali. Justamente para quê? Para a gente fazer essas empresas crescerem, gerarem mais emprego, gerarem mais renda, ter oportunidade para nós, enquanto profissionais, crescermos, ou dentro dela, ou outras oportunidades, igual você foi mudando de empresa. E o que? Gerando mais renda para as famílias, porque é assim que a gente muda o nosso Brasil, né? Não é político, não Somos nós é. mesmos. Somos nós, é o nosso papel. E isso, assim, Gustavo, é fundamental para a gente disseminar isso. E me fala uma coisa, Gustavo, o que que você enxerga agora, né? Depois de ter tido toda essa experiência, em que o Gustavo de 2023 é diferente do Gustavo lá de 2019, um pouquinho antes de 2019, que não conhecia isso. O que que é mais assim? O que que foi mais assim, abriu portas mesmo para você? Bom, a maior diferença, né, desse Gustavo, eu acho que são os desafios que a gente tem
E desafios a gente vai ter sempre na vida. Eu terminei essa pós-graduação em 2019 com a Miriam, e eu falo com a Miriam até hoje, né? A gente mantém relacionamento, vira e mexe. Às vezes surge uma dúvida, uma situação nova, e eu tô, Miriam, sabe, aconteceu isso, né? O que que você acha? Eu tô pensando dessa forma. Eu acho que esse network é muito importante, mas o que eu mais vejo, né? Claro, salário é importante, reconhecimento profissional, carreira, mas o que eu mais vejo e que a ISO me permitiu é a minha evolução como pessoal mesmo, sabe? E a Miriam citou antes eu era extremamente tímido. Então, se eu tivesse que falar em público, nossa, eu já gelava a mão, eu era aquela pessoa que falava baixinho ali na sala, era acanhado. Se eu precisasse ir contra alguém, então, né? E se fosse uma pessoa que tivesse um posicionamento mais firme, eu concordava só para não ir contra. E aí, pelo fato de você ser uma área suporte, de você ter que ter muito cuidado para as pessoas não falar, é qualidade, toma, faz. Isso me trouxe amadurecimento. Hoje eu consigo sentar numa sala de reunião com gerentes e falar, não, não é, tá errado, esse processo é seu, né? Eu te dou apoio. Então, isso foi me dando confiança, isso foi desenvolvendo, foi tirando, opa, você pode ser tímido, mas você vai ser tímido lá no seu pessoal. Seu profissional não, encara o personagem, que se for, e vai. Então, eu acho que o meu maior evolução, né? Conseguir estar aqui falando para mim, isso já mostra uma evolução. O Gustavo de 2018 jamais, ou estaria acanhado, ou estaria, né, assim, todo, não, totalmente diferente. Hoje eu consigo fazer uma reunião, ministrar treinamento, palestra, consigo subir num palco, pegar um microfone e falar para todo mundo, e sem aquela técnica de, ai, olha para o fundo lá de trás. Não, vamos olhar para as pessoas, vamos ver se elas estão entendendo, tá com dúvida, a pessoa fez cara ruim, posso te ajudar em alguma coisa? Tem alguma informação que não está clara? Hoje eu não tenho esse medo. Hoje eu não tenho esse algo. Então, assim, a gente falou o tanto que eu tive de evolução salarial, evolução de carreira, mas o mais importante para mim é a minha evolução como pessoa. Então, e isso a ISO me permitiu, pelos cargos que eu fui ocupando, pelas posições que eu fui ocupando dentro da empresa, por querer aculturar, de mostrar às pessoas que elas são donas do processo. A gente ajuda na padronização, a gente ajuda na construção do procedimento, a gente ajuda na divulgação, a gente ajuda até no treinamento, mas o dono do processo é você. E a gente tem que se impor como qualidade, não é fazer as pessoas engolirem, não. É trazer é pelo contrário, é trazer as gerências para perto de vocês e adequar, né? Fazer a cultura, educar essas pessoas para que elas consigam enxergar. Tudo que você impõe é difícil, né? As pessoas resistem. Não, eu não vou, elas nem sabem o que que é. Não quero. Mas à medida que você mostra os benefícios e de por que que ela é dona, né? Olha, é você que vai fazer. Se você não tiver consciência, é você que está lá na ponta, é você que está executando, não sou eu, Gustavo. Se você não me trouxer melhorias, que você está dentro do processo, eu que estou de fora é um pouco mais difícil. E você ganhar as pessoas, né? E para você ganhar as pessoas, você tem que ter o quê? Empatia, você tem que saber se posicionar, falar. E aí muita gente fala assim, ai, mas eu não sou assim, eu não era assim. E a Miriam pode falar melhor do que eu que me viu de fora. Eu era tímido, eu era acanhado, eu falava baixinho. Nas reuniões eu só falava assim, se tivesse que falar mesmo, eu preferia sentar no cantinho da mesa que ninguém ia me ver. E hoje, pelo contrário, hoje eu pego o microfone, hoje eu falo, hoje eu debato com as pessoas. Se tá errado, eu falo tá errado. Se precisar bater o pé, eu bato o pé. Falo com gerência, falo com diretoria, apresento. E aí vem aquela frase: dá medo? Dá. Quando alguém me vira e fala assim, você vai apresentar para o CEO, como acontece na empresa, eu me tremo todo por dentro de pegar o microfone, subir lá naquele palco e falar para todos os diretores, gerentes e CEO. E se alguém fizer uma pergunta que você não sabe? Ah, mas se eu sou da qualidade e não sei, as pessoas vão saber menos ainda. E não faz mal não saber. Vou procurar, né, mais informações e depois te passo. E aí, de novo, dá medo? Dá. Mas ou eu venço o medo, ou o medo me vence. E aí eu prefiro eu vencer o medo. É melhor eu me arriscar e chegar lá na frente. Posso até saber que eu não dei conta. Graças a Deus, até hoje eu sempre dei. Mas posso algum dia não dar, porque a gente não é perfeito. Mas falar, pelo menos eu arrisquei. Do que eu ficar imaginando, e se eu tivesse arriscado? Será que hoje seria diferente? Né? Ah, hoje eu sou um profissional frustrado. Por quê? Porque eu não arrisquei, porque o medo me dominou. Então, hoje, esse risco eu não corro.
E assim, brilhante, Gustavo. Ver não só a sua evolução, mas ver o potencial. Eu sempre falo que eu enxergo além daquilo que a própria pessoa enxerga. E quando eu falo, as pessoas falam assim: ah, eu acho que ela está falando só para me pôr para cima e tal. Não, é verdadeiro. Né? Eu vejo os diamantes que precisam ser só lapidados, só que essa lapidação ela é própria. Ninguém pode Sim, pegar e te moldar, né? exato. E quando você fala assim, a ISO é para a vida, Gustavo, eu falo muito isso nas aulas, né? Principalmente da metodologia do PDCA, né? Eu falo, gente, eu tenho PDCA, comecei a implementar na minha vida, que é a metodologia da melhoria contínua, Eu porque tenho PDCA na minha vida também. se eu tenho que dar resultado para a empresa, eu vou dar resultado primeiro para mim, né? Eu Exato. tenho essa metodologia. E quando você fala assim, a ISO me proporcionou muito mais do que a minha vida profissional, mas a minha vida pessoal, do Gustavo com o Gustavo, isso é brilhante, né? É um conhecimento que extrapola e quem somente se permite a vivenciar isso vai saber. E é real. Por que que é real, Miriam? Porque a ISO é dentro da metodologia da melhoria contínua. E se eu aprendo o PDCA para pôr em prática dentro da empresa, eu ponho ele na minha vida, né? Então, assim, ver toda essa evolução, porque a sua vida profissional, não só a sua vida profissional mudou, a sua vida pessoal também mudou, né? Então, isso vai, quando a Mira fala de aplicar, eu aplico o PDCA na minha vida, eu aplico melhoria contínua na minha vida. E um ponto que a Mira sempre fala, né? Você tem que executar, ah, mas a empresa que eu tô não dá para executar. Quantas ferramentas de qualidade eu aprendi e executei comigo mesmo? Eu aprendi outro dia a utilizar a folha A3, porque um dos nossos clientes utilizava, mas a empresa não usava. Eu precisava, e eu falei, como que eu vou desenvolver? Eu usei na minha vida. Eu falei, bom, eu preciso de uma melhoria contínua. E eu peguei a minha programação de academia. Eu falei, preciso voltar à academia, nutricionista, parei, peguei, e aí eu desenhei para minha vida, fiz um mapeamento de processo de como seria, né, chegar aí para academia, voltar e estudar. Eu mesmo criei um mapeamento de processo e apliquei na minha vida. É melhor você aplicar no cotidiano. Ah, isso já está na empresa, mas a empresa não. Aplica de novo, faz paralelo. Eu vou fazer do jeito que a empresa segue, mas vou fazer por essa ferramenta, para você memorizar, para você aprender. Por mais importante, para mim, o mais importante, para você ter dúvidas. Porque ninguém aprende nada de primeira. É muito conteúdo, é muita informação, mas quando você tem dúvida e quando você executa na prática, é que você aprende. Então coloca na sua vida, faz paralelo. Quantas vezes eu não fiz o mesmo processo duas vezes só para aprender uma ferramenta nova? E é o que a Miriam falou, eu estava me moldando, né? Eu não estava esperando alguém chegar e falar, Gustavo, vem cá, vou pegar na sua mão, você faz assim. Não, eu fui sozinho. E eu fui lá, aprendi, tinha dúvida, perguntava. Nossa, a Miriam pode confirmar quantas vezes eu não perguntei para a Miriam. Miriam, tive dúvida nisso. 2, 3, 4 anos já que eu já parei, né? Que eu me formei com a Miriam. Já era para a gente nem ter contato, não, mas eu mantive o contato. Miriam, olha, essa ferramenta, como é que faz? Nessa situação, isso seria válido, isso seria aceito? E a Miriam sempre disposta, sempre ajuda, sempre responde. E não só, e aí abrindo, né? Não só para essa parte de qualidade, mas a Miriam me dá conselho nessa última migração. Eu falei, Miriam, aconteceu isso e isso no processo, eu acho que eu tô fora. E a Miriam respondeu, olha, isso, pode ser aquilo, mais calma. E é importante falar isso. Eu via as pessoas entrando em grandes empresas e eu achava que isso nunca era para mim. Eu achava que emprego para mim seria naquela empresa, né, menor, não desmerecendo de ninguém de forma nenhuma, mas é porque a gente vê uma grande empresa, a gente fala, nosso processo seletivo, o cara quer o bom. Eu lembro a primeira vez que a nossa gigante da mineração me mandou um convite, porque eu sei que essas vagas que abrem grandes empresas são muito concorridas, são extremamente concorridas. E aí eu falo, nossa, eles só pegam um currículo dos melhores. Eu não sou esse melhor, sabe? E eu lembro quando eu cheguei e falaram, e a pessoa do recrutamento e seleção falou assim: é você e mais uma pessoa. Eu falei, eu não preciso nem passar no processo seletivo, que só de saber que eu fiquei entre os dois, em mais de 1.000 pessoas inscritas, era eu e mais uma, duas pessoas, e que meu currículo era esse, e que eu ganhei, sabe, que eu consegui isso caminhando como qualquer pessoa caminha, foi de uma felicidade extrema para mim.
É brilhante, Gustavo. Assim, o merecimento ele é importante, né? Eu sempre falo com a pessoa assim, tem às vezes quando, né, pedem conselho, como o Gustavo, eu falo, cara, se você não acreditar em você, quem vai? Né? Se você não acreditar que você é capaz e quem vai? Ah, mas como que eu vou saber? Se permitindo passar pelo processo, né? Isso eu vejo muito, né, na pessoa que chega para mim e fala assim, não, mas está pedindo tal coisa. Candidata, né? Se imponha. Quando eu fui para a indústria automobilística, era 15 concorrendo comigo. E eu lembro até hoje que eu era a única, eu era a mais nova da turma, e eu era a única que não tinha conhecimento, aliás, não tinha experiência prática em implantação de ISO. E na época eles estavam contratando para OSAS, né? Lá em 2008. E aí eu fui deixando e fui vendo e tal, e eu falei, gente, cara, eu vou entender tudo que esse pessoal todo vai falar, eu vou ficar por último para apresentar. Porque minha ideia era modelar. E eu falava assim, como que eu vou me diferenciar? Porque eu não tenho a experiência que eles têm. Eu não tenho a idade que eles têm. E aí, na hora que chegou na minha vez, eu falei assim, olha, eu estou vivenciando todo o conteúdo de forma prática dentro da faculdade. E na época eu estava fazendo pós-graduação. Então, assim, eu não tenho vícios, mas eu também não tenho medo de testar, como o Gustavo falou. Eu testava era 3, 4, 5 ferramentas. E no resultado final das ferramentas que eu falava assim, vamos seguir com essa. E eu não tinha preguiça de testar. Por quê? Porque eu sempre falava assim, a ferramenta que vai dar melhor resultado para mim é aquela que vai ser prática. Não é a que o Gustavo falou, que a Miriam falou, mas a que Exato. eu vivenciei. E aí, Gustavo, fui passando todo o processo e tal, e todo o processo, às vezes, vinha a nossa voz interna, né, que falava assim, cara, da agora você não passa. E aí eu ia para a empresa o tempo todo, assim, para a empresa, assim, para fazer o processo seletivo, na minha cabeça falando comigo assim, se você não acreditar em você, quem vai? Se você não acreditar em você, quem vai? E eu chegava na porta e falava assim, você é foda, Miriam, vai lá e mostra para o mundo que você é foda. E aí você fala, Miriam, mas é prepotência? Não, internamente eu estava brigando comigo mesmo, mas se eu não acreditar em mim, quem vai? Né? Então, ver todo esse avanço, ver todo esse avanço que o Gustavo teve, né? A Miriam, né, de uma certa forma, sendo modelo para ele, me faz ver quanto que a gente tem que se permitir a ser nós, na nossa essência. Uma coisa que você falou muito, Gustavo, que é um dos meus valores. Inclusive, esses valores já me fez fechar um monte de negócio com o cliente, né? Que é a honestidade. Eu nunca vou falar aquilo que eu não tenho, aquilo que eu não sou. Eu sempre vou ser muito verdadeira, mas também eu vou mostrar o seguinte: eu posso não saber. Mas se eu tiver isso como missão, ah, eu vou até o céu Eu sou buscar a assim solução, também. né? Então, assim, às vezes a gente está muito limitado, né? Que é o nosso conhecimento. Então, assim, antes de conhecer a ISO, eu era uma Miriam limitada. A ISO fez isso aqui comigo. E eu falava, Jesus, que tanto de oportunidades que eu, nossa, nem enxergava, né? E aí você fala assim, nossa, eu quero isso tudo para mim, né? Quero aquilo. E aí eu comecei enquanto empregada, para depois ir para consultora, para depois ir para auditora, líder, né? Fazer todo esse caminho de possibilidades que o conhecimento ISO te abre, né? Não é só sei lá, gestor de SGI. Hoje a gente tem muito comprador que precisa conhecer isso para fazer processo de licitação, para fazer processo de compra, contratação, e que é essencial o cara saber, né? Enquanto processo, enquanto melhoria dele. E é um diferencial. E isso, muito daquilo que a gente se permite a enxergar enquanto possibilidades. Então, quanto que isso é fundamental. E eu estou muito feliz de saber toda essa história. Gustavo, assim, se você tivesse uma mensagem final para passar para as pessoas, eu falo que é uma mensagem assim, Gustavo, que, sabe, eu não teria mais oportunidade, que a gente conseguiria alcançar os 7 bilhões, né, ou mais 7 bilhões de pessoas que a gente tem hoje no mundo. Né? Qual mensagem que você deixaria para as pessoas, Gustavo? Acredita em você, acredita no seu potencial. Junta isso com o que a Miriam me falou lá atrás, tá com medo, vai com medo mesmo, não deixa o medo te vencer, porque eu era o cara que achava que eu jamais conseguiria estar numa empresa modelo. Eu era o cara que eu achava que eu jamais conseguiria fazer parte de uma equipe
de modelo, uma equipe numa empresa que todo mundo e fale, nossa, você faz parte dessa empresa, você tem esse cargo. Eu falava, não, isso não é para mim. E todos os processos seletivos, principalmente esse último que eu fui, eu falei, essa vaga é minha, eu tenho competência sim, eu estudei, foi para isso. Internamente, tinha um tanto de vozinha, não é, você não consegue. Tem aquele pessoa que a gente sempre acha que a grama do vizinho é mais verde, né? Não é, molhe a sua, regue a sua, que ela vai ficar tão verde quanto a do vizinho. Não compita com os outros, compita com você mesmo. Eu não quero ser melhor que a Miriam. Eu não quero chegar lá na frente e falar assim, de forma alguma, eu quero ser tão bom quanto. Então, isso é importante. Não olhe para a pessoa do lado e veja ela como um concorrente. Não concorra com ela. Se permita, você é capaz de ser tão bom quanto. A gente é melhor do que nós mesmos. E o que a Miriam falou, né? A Miriam sempre falava isso dentro de sala de aula. O Gustavo de hoje tem que ser melhor do que o de ontem, e o Gustavo de amanhã tem que ser melhor do que o de hoje. E o que que você pode fazer para mudar isso, né? A mudança, ela não precisa ser da água para o vinho. Ela vai pequena, ela vai gradual. Te tira da sua zona de conforto, lê um livro, estuda, sabe? Qual que é a sua dificuldade para acreditar em você? Passa a confiar. Ah, eu nunca vou para essas empresas. Vai sim, se inscreve. Um não, dois não. Você sabe quantos nãos eu levei para chegar aqui? Sabe? Não cabe em uma, duas, cabe em várias mãos. Eu levei muitos nãos e nenhum deles me abalou. Claro que a gente fica, de fato, não é para mim, eu não estou sendo chamada, eu não passei. Então, assim, foram muitos nãos. Então, em vez de pegar esse não e te deixar como coitadinho, pelo contrário, pega esse não e se sinta mais forte. Por que que eu levei um não? Então, eu vou trabalhar nesse ponto. E aí você vai levar outro não, e vai levar mais um não, e um terceiro não. E aí você vai trabalhando em cima desse não, porque o sim, ele chega. Todo mundo é capaz. Ninguém é melhor, ninguém é pior. A nossa zona de conforto é muito boa, mas não fica nela, porque ela não leva ninguém para frente. Então, a mensagem que eu deixo para todo mundo é: acredite em você. Você é capaz sim, e você pode ser assim como o outro foi. Perfeito, Gustavo, perfeito. E aí, quando você falou disso, é melhoria contínua, gente, é A PDCA. melhoria E é, contínua. e é isso que a gente mais aprende com a ISO, né? É Melhoria a ISO contínua. aplicada na nossa vida, né? Tudo que eu Isso mesmo. falei dá para você fazer com a ISO. É a ISO na Isso. nossa vida. É fantástico. Gustavo, olha, muitíssimo, muitíssimo obrigado. De coração que a gente leve essa mensagem. E lembre-se, essa etapa que você está entrando é mais um degrau. É mais Tem um degrau. Tem mais. muita pela Essa frente ainda. escada não chegou no topo. Eu já tenho 5 anos de formado da graduação. Ainda tem muito. Eu falo que eu estou assumindo um cargo sênior com 5 anos de formado. Eu deveria estar no pleno ainda, eu deveria estar indo para pleno. E por todo o conhecimento da ISO, por me permitir, né? A ISO em si, por eu ter me aprofundado com 5 anos de formação. Não é 5 anos que você fez a pós-graduação, não, gente. 5 anos que eu fiz a graduação. Tem 5 anos que eu formei na faculdade e eu estou numa empresa líder, uma empresa líder global. Né? A gente não vai abrir aqui, mas a Miriam sabe, ela é líder no mundo inteiro nisso que ela faz, extremamente conhecida, é uma empresa modelo e assumindo um cargo sênior aí com 5 anos de formado, né? Uhum. Graças à ISO. Graças a isso. E a escada não acabou. A escada não Logo, acabou. logo, Gustavo, eu já faço um desafio. Daqui 2 anos, você voltando e já contando outros degraus. Ok, eu aceito esse Combinado? desafio. E já está fechado. Combinado. Muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo obrigado. Gente, até mais. Obrigado, pessoal.